Saudações pessoas, tudo bem? Eu quero falar sobre a morte então de Oscar Pérez e algumas outras coisas sobre o que anda, na verdade, acontecendo no Brasil, na Venezuela, e enfim, muito bem. Nós fizemos um TLGP 159, onde foi abordado vários pontos, né, sobre esse assunto. Recomendo que vocês assistam, tá? É o último TLGP que está lá no canal Terça Livre. Bom, eu quero deixar alguns pontos aqui, as minhas observações, algumas coisas que eu gostaria realmente de falar sobre esse assunto, né? Pontos que já foram mencionados no TLGP, mas eu gostaria de falar aqui também no meu canal. Muito bem, estamos nos aproximando então do julgamento do Lula, né? Que pode ser condenado ou não. Em particular, eu acredito que nós não veremos o Lula indo para a cadeia. Tá? Eu acho isso muito pouco provável. Acredito que ele possa até sofrer algum tipo de condenação, mas ele não vai pagar por isso. Não sei, ou vai ser feita alguma coisa para que ele responda em liberdade, ou até mesmo de repente ele pode fugir do Brasil, eu não sei. Eu não consigo observar assim, né, imaginar Lula indo em cana. Isso eu não consigo enxergar, tá? Por tudo isso que nós estamos observando, a propaganda em cima de que tudo que foi levantado contra o Lula são acusações falsas, injustas e mentirosas, está aumentando. Então estão realmente querendo desmoralizar o Sérgio Moro, no caso de que todas as acusações são infundadas. Ou seja, o filho da puta seria o Sérgio Moro, não o Lula. Uma total inversão, né? Mas já é coisa que já era de se esperar dessas pessoas. Entretanto, nós observamos que, aproximando do julgamento, desses acontecimentos, pessoas estão ameaçando, falando em confrontos, etc. Creio eu que alguma coisa será feita. Por parte dessas pessoas, desse pessoal vermelho, vamos assim dizer, alguma coisa eles vão fazer, eles vão promover alguma coisa, tá? Para tentar, no mínimo, fazer com que isso seja propaganda para as histórias que eles pretendem contar no futuro. Que houve uma injustiça, que aconteceu alguma coisa nesse sentido, nem que fique meia dúzia de pessoas com cartazes, por exemplo, nas proximidades, né, de onde o Lula será julgado, porque isso já será dado uma certa notoriedade e vai servir de propaganda para essas pessoas. Então alguma coisa acontecerá. Nós já temos um quadro assim, bastante instável, bastante nebuloso, agora se torna mais nebuloso ainda, né? Para o futuro do Brasil. Temos a possibilidade de Bolsonaro, né? Bolsonaro, como eu já disse, ele é algo inevitável. O Bolsonaro, ele se tornando presidente ou não, ele já se tornou aquele símbolo do desejo da nação brasileira. Por quê? Por mais que a nação brasileira seja, sim, um povo dinheirista, né, promíscuo em grande parte, etc., existem alguns valores que nós estamos sentindo falta, que está travando, está atrapalhando assim, o progredir da nossa vida, o andar do nosso dia a dia está cada vez mais difícil por toda essa imposição, por toda essa propaganda que essas pessoas estão impondo contra o cidadão de bem. Então o Bolsonaro representa algo que vai contra tudo isso. Então ele já é algo inevitável. Então nós temos as ações dos nossos inimigos contra Bolsonaro, que também estão aumentando, na tentativa de destruí-lo, para que esses valores, que o povo brasileiro está sedento por eles, não possa surgir de uma maneira que tire esses canalhas de campo. Então nós temos ao mesmo tempo toda essa movimentação na Venezuela que vem crescendo, né, rapidamente de uns tempos para cá, no sentido de realmente a ditadura ser imposta naquele país de uma maneira total. Isso está acontecendo, tá? E do outro lado nós temos então aquele índio doido que agora está colocando para frente uma série de leis, inclusive proibindo a pregação do cristianismo e uma série de outras coisas, ou seja, também uma ditadura, tá? Então, vejam só, morreu então Oscar Pérez, que era o quê? Era um cara que estava se opondo contra Maduro, ou seja, estava realmente usando de meios, vamos assim dizer, armados, ou seja, a força, para tentar libertar o país de um ditador e de uma ditadura sangrenta. Que, de fato, é disso que se trata. Meus amigos, nós estamos falando de comunismo, socialismo, esse pensamento revolucionário que vai resultar em mortes.
já dissemos isso há muito tempo atrás, em outras mídias antigas, aqui no YouTube, não só no meu canal, vários outros canais, nós sempre falamos que isso ia resultar em derramamento de sangue. E está de fato acontecendo. E isso não vai demorar muito para chegar aqui no Brasil. Como eu já estou cansado de falar, o caos no Brasil ele é inevitável. Então, com esse lance do Lula, que precisa ser salvo, porque ele representa também um símbolo para esse pessoal da esquerda, né, esse pessoal revolucionário, nós possivelmente vamos entrar em alguns conflitos por causa desse enfrentamento, desse combate de ideias para a disputa do país. Nós temos esse problema que vai aumentar cada vez mais e isso obviamente vai desembocar num caos. Isso é fato, ele é inevitável. O problema é que nós estamos vendo algo assim mais nebuloso ainda. Não dá para saber exatamente o que pode acontecer. Que eles estão preparando algo mais sombrio ainda do que nós possamos imaginar, eu também acredito que isso esteja acontecendo. Algum tipo de plano para que, se acontecer esse tipo de combate, esse tipo de guerra civil, o Brasil provavelmente terá aí, no caso, a infiltração desses outros países que já estão ali preparando esse jogo, já estão consolidando uma ditadura para que possa intervir aqui no Brasil, caso eles venham a perder mais força ainda do que eles já vêm perdendo. É uma situação tanto quanto complicada. Porque, como eu já disse em outro vídeo, se houver o caos aqui no Brasil, nós teremos uma certa confusão. Porque nós temos, aí sim, nós teremos algumas divisões na própria força militar. Nós podemos, acredito eu, contar um pouco mais com a polícia militar do que com assim, grande parte do exército. Existe uma divisão. Então nós teremos várias divisões. Teremos também o movimento e também a infiltração e também o uso do braço armado dos nossos inimigos, que sim, isso virá do MST, das Farc, desse pessoal do narcotráfico. É claro que isso vai acontecer. No entanto, que a morte do Oscar veio das mãos desse tipo de gente. Então nós temos, sim, uma força armada que não seria os militares em si, mas um serviço armado para promover esse tipo de sujeira. Consegue entender? Então nós temos uma força armada que foi a responsável pela eliminação de Oscar Pérez. Então, no Brasil não é muito diferente. Nós temos braços armados para fazer esse serviço sujo, que inclusive pode até não unir forças, mas trabalhar com o mesmo objetivo com parte do exército. Então, assim, vai acontecer vários interesses. Algumas pessoas provavelmente entrarão nesse conflito imaginando o que ele pode tirar de bem no futuro, depois que os conflitos passarem. Então, assim, nós vamos ter vários interesses. Então, o Brasil ele realmente vai mergulhar numa certa confusão. E provavelmente isso acontecerá. E creio eu, não tem como precisar, como eu já disse, a data e também a proporção disso, mas não me parece que, assim, que realmente está longe de acontecer. Tá? Porque nós temos essa movimentação nesses outros países que foram patrocinados pelo PT. Nós temos essa movimentação que, querendo ou não, esse pessoal está falando algumas besteiras, então provavelmente vão fazer algo por causa do julgamento do Lula. Então existe uma articulação, que eu não consigo observar bem exatamente o que isso vai desencadear, mas estão planejando algo na intenção de interferir nas ações aqui no Brasil. Porque o Brasil é aquele que fornece dinheiro para esses canalhas. Então é preciso fazer alguma coisa para que a fonte não seque. Então, meus amigos, nós temos uma situação assim, complicadíssima, que se tornou mais nebulosa ainda. Nós temos toda essa situação que realmente não vai acabar em boa coisa. Nós teremos uma tempestade. Depois dessa tempestade, nós vamos ver o que nós vamos poder reconstruir. Como eu já disse, eu acredito numa reconstrução pós-ruína. A nossa situação atual não tem como mais ser remendada. Tá? E o pedido que eu realmente acho bastante válido é a oração pelo Brasil. É pedir para que Deus tenha misericórdia não só da nossa nação, mas desses outros países que estão sendo vítimas desses ditadores canalhas e sanguinários. Então nós precisamos rezar muito pela nossa nação e pela América do Sul. Precisamos rezar muito. Jejum, oração, penitência se faz necessário nesse momento de crise. Tá? Enfim,
São essas colocações que eu gostaria de fazer sobre essa situação. Parece até um pouco mais do mesmo, mas com agravante. Eu observo que a situação ficou um pouco mais nebulosa, o negócio ficou mais difícil ainda de você imaginar aí o que pode vir a acontecer. Ou seja, teremos conflitos e caos, teremos problemas, isso é fato. Agora ficou um pouco mais complicado. Será que realmente teremos aí essa ajuda, né, internacional para que essas pessoas possam manter o poder aqui no Brasil? O negócio realmente se complicou um pouco mais. Mas enfim, era isso. Estarei encerrando por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!